Meu nome é Gustavo Puchoas Guimarães, só corrigindo, eu não me formei em administração, não, eu me formei aqui na Unipac, mas na primeira e única turma de normal superior dessa instituição. E depois, aí sim, enveredei para o caminho da história, sendo hoje historiador, pesquisador na área de história indígena, e atualmente sou professor de história na rede pública estadual, sendo efetivo na escola estadual professora Norma de Brito Piedade Martins, na cidade de Eloy Mendes. Eu moro em Varginha atualmente, né? Eu já moro lá desde 2009. Também leciono História no Colégio Adventista de Varginha, já desde 2016. E quero começar essa apresentação, na verdade, fazendo memória a um fato trágico e muito recente, para ser mais específico, ontem à noite, que foi aquele incêndio que consumiu o 5º maior acervo do mundo, né? O Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Quero aqui externar a minha tristeza por essa tragédia. Agora, pensa, muitos brasileiros ficaram tristes com a tragédia. Imagina um brasileiro que é historiador. Gente, mas foi assim, algo realmente para chocar. E quero deixar aqui a Prefeitura do Rio de Janeiro, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e ao Governo Federal, que tratam, não é de hoje, tratam com tanto descaso o patrimônio público do povo brasileiro, né? Tratam com tanto descaso o patrimônio histórico e cultural deste país, tratam com tanto descaso a memória deste país, e culminando aí com essa tragédia anunciada. Não foi exatamente um acidente, foi uma tragédia anunciada e que merece todo o nosso repúdio, visto a gravidade do que aconteceu. Também quero aqui agradecer à instituição, à Unipac, né, pelo convite. Para mim foi um convite muito especial, porque foi aqui que eu fiz a minha primeira faculdade e até eu conversava com a minha esposa, ela falou: mas para que você vai ficar nervoso? Já falou tantas vezes em eventos de universidade. Eu falei: mas nunca na minha terra, nunca para os meus conterrâneos. Pessoas que aqui foram meus alunos, ou foram meus professores, ou meus colegas de trabalho, né? Então, tem todo um sentido especial, tem toda também uma carga de responsabilidade e um certo nervosismo a mais. Também quero agradecer, né, a minha família, que é a base de tudo. Se hoje sou historiador, pesquisador que sou, é graças também à minha família e às instituições nas quais eu estudei, aqui fazendo uma especial lembrança da Escola Estadual Professor Souza Nilo, aonde eu cursei da antiga 5ª série até o 3º ano do médio, e que me deram muitas bases para o que eu sou hoje como historiador, pesquisador, professor. Mas, já encaminhando aí para a nossa apresentação, o tema História e Cultura Indígena, Histórias e Culturas Indígenas na Educação Básica, sugestões de abordagem nas escolas de Itaiandu. A apresentação eu já fiz antes de virar o slide, mas vamos lá. Então, para começo de conversa, nós temos já desde os anos 80 uma intensificação nas pesquisas sobre a história indígena aqui no Brasil, como uma forma de resgatar e de valorizar esses grupos que são tão esquecidos na história, são tão negligenciados, são apagados dos relatos históricos, são dizimados. E aí
você tem, nos anos 80, uma recuperação desses grupos nos relatos históricos e também uma revalorização desses grupos nas práticas escolares, vou chegar nessa parte daqui a pouco, e nós devemos isso principalmente nos anos 80 e 90 a figuras como João Manuel Monteiro, aquela foto da esquerda, que vai abrir largos caminhos nos estudos sobre a história indígena aqui no Brasil, e ele infelizmente veio a falecer em 2013 num acidente automobilístico em Campinas, mas deixou o caminho aberto para que outros pesquisadores viessem, e aqui também faço um destaque a pesquisadores que se especializam na história indígena de Minas Gerais, e aqui faço menção a Maria Leônia Chaves de Rezende e Adriano Toledo Paiva, entre outros pesquisadores que têm valorizado e contribuído bastante para resgatar a história indígena de Minas Gerais. Mas as minhas pesquisas, que vêm se realizando aí desde 2015, elas tentam preencher uma lacuna que mesmo esses pesquisadores da história indígena de Minas Gerais acabaram deixando ainda, que é a história indígena na região sul de Minas. Você vai ver várias produções falando dos indígenas do norte do estado, na zona da mata, nos chamados sertões aí do interior de Minas, vai ver no Triângulo Mineiro, mas no sul de Minas, pouca pesquisa, poucas produções a respeito. E o meu foco desde 2005, inicialmente era a presença indígena no município de Virgínia, mas a pesquisa acabou me levando aos arredores também, pela questão de documentação, as referências bibliográficas acabaram me levando também a pensar e a resgatar e a valorizar nas minhas pesquisas a presença indígena em Itanhandu, em Pouso Alto, em Cristina, em Itajubá, entre outros municípios no entorno de Virgínia. E justamente o que eu trouxe hoje é um desdobramento disso aplicado às práticas escolares do nosso município. Então é uma fala que vai atingir mais diretamente os nossos amigos pedagogos ou futuros pedagogos aqui presentes. E em Itanhandu, só fazendo um pequeno apanhado histórico para depois entrarmos em questões práticas escolares, Itanhandu há notícias de presença indígena, principalmente de dois povos, os Cataguás e os Puris. Do lado esquerdo eu coloquei uma foto de índios Cataguá, uma foto tirada no século XIX, que foi o século onde nós vimos o povo Cataguá praticamente desaparecendo por conta de inúmeros conflitos, inclusive esses conflitos são documentados desde o século XVII, quando, por exemplo, Lourenço Castanho Taques, bandeirante, ele vai combater os Cataguás desde Pouso Alto até Cristais, próximo à represa de Furnas, mas ali na segunda metade do século XVII, e vamos ver também algumas descobertas envolvendo esses Cataguás de objetos deixados por eles aqui na nossa região. Inclusive, coloquei no meu artigo uma fonte importante para a nossa cidade, que é o livro História, e o livro é do jurista Heitor Antunes de Souza. O título do livro é Esboço Histórico dos Municípios de Itanhandu e Itamonte, um livro escrito e publicado em 1950, e aonde traz uma importante referência à presença indígena
uma importante referência à presença indígena aqui na nossa cidade, no processo de formação do nosso município, quando vai mencionar inclusive a descoberta na década de 40 de objetos indígenas, restos de vasos funerários que foram encontrados no bairro de Bom Sucesso. E entre outras descobertas que foram sendo feitas até a escrita e publicação deste livro, Esboços Históricos dos municípios de Itanhandu e Itamonte. O grupo Cataguá, ele era do grupo Tupi, mas outro povo que também teve presença aqui na nossa região foi o povo Puri, que já é de um outro grupo de povos indígenas, o grupo G, e esse povo, inclusive, eu coloquei uma foto ali de um índio Puri, uma foto tirada recentemente, não tem 5 anos essa foto, porque o povo Puri ainda existe. Apesar de oficialmente os livros de história darem os Puri como um povo extinto, hoje em dia há um movimento de índios Puri em Minas Gerais e no Rio de Janeiro para resgatar a cultura Puri, resgatar as histórias, resgatar as tradições e para que eles sejam reconhecidos como um povo que não foi extinto. Um povo que não foi extinto. Inclusive, tomei a liberdade de pegar uma foto. Esse índio, ele se chama Capualana, ele mora em Belo Horizonte, está na minha lista de amigos no Facebook. Tomei a liberdade de pegar uma foto dele para exemplificar o povo Puri que existe até hoje. Então, serve mais como um registro, um testemunho da atualidade deste povo. Por isso eu não quis pegar uma foto ou pintura dos Puri do século XIX. Mas, havendo esta presença Cataguá e Puri, inclusive uma dica, no Facebook tem uma página chamada Resistência e Ressurgência Puri, para quem quiser conhecer mais sobre este povo, e que esteve presente aqui também em Itanhandu. Inclusive há notícias por exemplo, no site da Prefeitura Municipal de Resende, ali há, Resende no estado do Rio de Janeiro, notícias de que os Puri, eles sempre visitavam esta região nossa aqui da Serra da Mantiqueira para caçar, colher pinhões. Então era uma presença marcante aqui na nossa região. Mas tanto os Cataguá como os Puri estão aí na base de formação do município de Itanhandu. Ainda não vou chegar lá. Mas, inclusive, quando vocês estudarem ou tiverem contato com a história de Itanhandu e vocês verem lá, os primeiros povoadores foram as famílias Caetano, Guedes, entre outros sobrenomes que constam como os primeiros povoadores de Itanhandu. Então vocês já lembrem desta palestra e pensem, não foram eles não, foram os índios. E precisamos realmente resgatar o protagonismo indígena na história brasileira, o protagonismo desses povos que hoje ainda são tão discriminados, sofrem tantos preconceitos e ainda são tão esquecidos na consciência popular, ou são tão esquecidos ou negligenciados, apesar dos esforços hoje para resgatá-los, valorizá-los. Mas, como direcionar isso para as práticas escolares aqui na nossa cidade de Itanhandu? Eu trouxe algumas sugestões para pedagogos e futuros pedagogos poderem trabalhar nas suas escolas a fim de centralizar o índio, dar ao índio o lugar que ele merece na abordagem histórica de nossa região. Uma primeira sugestão aí, e que até pode ser que já venha ao encontro de práticas que já são feitas nas escolas, mas agora com o caminho de continuar essas práticas, mas centralizando o índio, trazendo o índio para o protagonismo. Uma primeira sugestão que eu coloco no meu artigo é o trabalho com pesquisa de história oral.
né? Inclusive, eu gosto muito de uma metodologia de história oral, que é a metodologia de Thompson, que é uma metodologia criada nos anos 90, que aonde a história oral ela vai ser tratada através de entrevistas, claro, mas de preferência na casa do entrevistado, respeitando o tempo do entrevistado, deixando o entrevistado bem à vontade. Depois da entrevista, aquela gravação em áudio ou em vídeo, ela tem que ser transcrita para depois ser analisada. Então é uma metodologia simples até para a história oral. E eu costumo falar que nas minhas experiências com história oral, eu tenho tido, digamos assim, uma adaptação que eu chamo de Thompson à mineira. Porque a gente chega na casa do entrevistado, aí ele já oferece café, dependendo da hora ele já convida para almoçar, né? Então eu tenho que falar que é Thompson à mineira, que é uma metodologia bem assim, bem carregada da hospitalidade do povo mineiro. Mas com os nossos alunos, podemos sim pegar esse pessoal mais idoso da cidade, né, que mora na zona rural, na zona urbana, ou então, eu sei tem uma pessoa aqui na cidade ou numa cidade vizinha que ele fala que a avó era índia, aí normalmente o pessoal fala, minha avó era índia que foi pega no laço. Mas o meu avô era índio, ele sabia fazer uns remédios naturais e tal, e ele era índio e tal. Então, explorar esse lado. Há notícias de pessoas que são indígenas ou são descendentes de indígenas. Vamos explorar esse lado com os nossos alunos. Explorar isso, entrevistar, criar um acervo de memória em áudio e vídeo com as pessoas da nossa região mesmo, para que as escolas possam usar isso. Mas não é usar isso só no dia 19 de abril, dia do índio, não. É usar o ano todo. Usar o ano todo. Professor do 4º ou 5º ano fundamental vai trabalhar um conteúdo ligado à história do Brasil, vamos colocar um índio no meio, vamos colocar um índio como protagonista. Ou até mesmo do 6º ano em diante, qualquer oportunidade que você vá trabalhar a história do Brasil, vamos colocar o índio no meio, dar a ele o protagonismo que ele merece e que lhe foi tirado ao longo do tempo. Uma segunda sugestão para se destacar o protagonismo indígena nas nossas escolas aqui em Itanhandu é o trabalho com elementos culturais. Então você levar os alunos, e como eu disse, não só no dia do índio, mas qualquer época do ano, vamos pesquisar sobre os índios, mas uma coisa que vai além do superficial, né? Aquele superficial de só pintar 2 tirinhas de tinta aqui na maçã do rosto, faz um recorte e colagem lá imitando uma peninha, canta uma musiquinha da Xuxa, 1, 2, 3 índiozinhos e pronto, né, valorizamos a cultura indígena. Não! Vamos fundo. Vamos fazer os nossos alunos conhecerem de verdade a diversidade de povos indígenas que nós temos aqui no Brasil. O Brasil ainda tem 305 povos indígenas falando 274 línguas, e isso já é suficiente para a gente ir muito além das musiquinhas 1, 2, 3 índiozinhos e ainda fazer a criançada ir embora com a mamãe para casa, enchendo o ouvido da mamãe de Então vamos trabalhar os elementos culturais indígenas nas nossas escolas. Se nós tivemos aqui em Itanhandu um povo que era do grupo Tupi, outro povo que era do grupo G, tá? Vamos pesquisar quais características de um grupo, quais características do outro grupo, quais as diferenças, quais as manifestações culturais desses povos. Aí você tem, eu quero saber do grupo Puri, beleza, Facebook hoje, Resistência e Ressurgência Puri. Ali o que você mais vai achar é índio Puri para te contar a história. Você mais vai achar ali, porque aí já quebra um preconceito que muitas vezes se tem, de que o índio é só aquele que está enfiado no meio do mato lá, sem internet, sem celular, sem nada.
né? Muitas vezes as pessoas acabam carregando isso para a vida, e aí você já quebra na criança essa ideia, mostrando para ela que índio tem Facebook, índio usa celular, índio usa internet, índio espalha cultura pelas redes sociais, espalha cultura pela rede mundial de computadores. E aliás, índio não só espalha cultura, mas ele grita por valorização também, pelo resgate do seu protagonismo. Uma terceira sugestão, as atividades culinárias. Tão bom, né? Gostoso, é aquela atividade mais gostosa. Que aí, aí você descobre nas pesquisas que os dois grupos aqui que formaram, né, o elemento indígena da nossa cidade de Itanhandu, os Cataguás, tinham uma alimentação muito baseada no milho. Você tem os Puri, que vinham muito para essa região colher pinhões. Ótimo. Por que não falar do índio? Por que não falar do índio nas nossas escolas, levando os nossos alunos também ali a aprender sobre o índio, enquanto faz uma receita qualquer feita com milho, ou vai pesquisar receita com pinhão, né? Vamos aprender sobre o índio e ainda aprender de um jeito gostoso, aprender enchendo a barriga, né? É um aprendizado que vai mexer com todos os aspectos do aluno, um aprendizado que vai mexer com todos os sentidos, inclusive com o paladar. Imagina, beleza? Aprender sobre o índio, né, através do sentido paladar. Então, é uma outra ideia. Ou ainda, nós temos também brincadeiras e jogos de origem indígena. O que mais você acha na internet hoje? Brincadeiras de origem indígena, jogos. Quando eu entrei na escola que eu trabalho atualmente, lá em Eloy Mendes, na primeira semana, a diretora falou: olha, a gente tem que receber os nossos alunos nesse início de ano letivo com umas atividades diferentes e tal. Eu falei: tá, eu cuido de uma parte das atividades. Aí eu levei para os alunos jogos e brincadeiras de origem indígena, fiz os alunos correrem, fiz os alunos competirem entre si, fiz os alunos sentarem na grama, fiz os alunos subir em árvore, fiz os alunos realmente se movimentarem o quanto podiam, até além. Não, vamos lá, tá com preguiça? Vai, assim mesmo, né? Então, valorizar isso também nas nossas escolas. Ou ainda, palestras e excursões. Nós temos um potencial aqui na nossa região para conhecimento da história indígena, que é, por exemplo, a aldeia dos índios Chucurucariri, na zona rural de Caldas, próximo a Poços de Caldas. Se não me falha a memória, é a única aldeia indígena aqui do sul de Minas. Que, aliás, os Chucurucariri são originários de Pernambuco. Né? São originários de Pernambuco, e aí, num processo de conflitos, de extermínio, de expulsão, né, vários grupos foram parar na Bahia, em São Paulo, em Minas Gerais, e o grupo veio parar aqui no sul de Minas Gerais. Ou ainda, agora sim a fotinha lá, nós temos esse escritor aqui, primeiro índio na história do Brasil tem o título de doutor. O doutor Daniel Munduruku, nascido no norte do estado de Mato Grosso, do povo indígena Munduruku, já escreveu quase 50 obras de literatura infanto-juvenil. E não mora muito longe não, ele mora em Lorena. Você entra lá, procura, né, na internet referências a ele tem um site próprio, que agora não me lembro, mas o Dr. Google ajuda lá. E aí, né, conversa aí, faz um merchan dele para a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, vamos trazer ele, né, traz ele para Itanhandu, né. Tive a oportunidade de conhecê-lo numa palestra que ele fez em São João del Rei, no ano de 2015,
num curso que eu fiz de cultura e história dos povos indígenas. Então, assim, um sujeito ótimo de conversar, bastante inteligente. Ele dá aulas na USP, né, no campus de Lorena, filósofo, historiador, pedagogo, cara tarimbado, né? Então é também aí uma ideia, né, bem próximo a gente. Ou então, hoje em dia, como eu disse, né, pelas redes sociais, pela internet, você acha tantas e tantas opções para você conhecer e ir além na história indígena, nas culturas indígenas. Aliás, notem que eu sempre falo no plural, porque tendo 305 povos neste país, falando 274 línguas, não dá para tratar os índios no singular. A história, a cultura, o índio, não, sempre no plural, para destacar a pluralidade e diversidade desses povos. Por fim, e aí já é algo bem caro aos historiadores, né? A análise de documentos. E aí você tem só da nossa região você tem, por exemplo, Almanaque Sul Mineiro, que é super fácil de baixar na internet. O Almanaque Sul Mineiro, ele foi lançado em 2 edições, uma em 1874 e a outra em 1884. É uma ótima dica de obra para você tentar entender e analisar junto com seus alunos o esquecimento do índio nos relatos históricos, porque o livro praticamente trata os municípios daqui do sul de Minas como se nunca tivesse tido índio aqui. Ou você pega as obras do Monsignor Lefort, né, que são obras também importantes para a gente pensar a história do sul de Minas, com poucas menções aos índios. Ou o Armelin Guimarães, que era um escritor lá de Itajubá, escreveu muita coisa sobre a história de Itajubá, e ele relata bastante coisa sobre a história indígena ali da região. Ou ainda o próprio esboço histórico dos municípios de Itanhandu e Itamonte, que é um livro, como eu disse, escrito e publicado em 1950. E aí, aqui no Museu Itanhanduense, eu não sei se tem exemplar, mas certamente quem trabalha no museu vai saber indicar quem tem. Então, não é muito difícil de se arrumar. Tudo isso para a gente poder chegar a uma conclusão de que nós temos muita contribuição indígena na nossa cultura local. Não vamos pensar só o nacional, não vamos pensar específico, Itanhandu, tanta contribuição que a gente tem dos indígenas. Então, por que não valorizar isso nas nossas escolas? E como eu disse, não só no dia 19 de abril, tá? Qualquer época do ano. Inclusive até no nosso modo de falar. Eu tive acesso a uma tese de doutorado ótima, né, de uma itanhanduense, a Mariana da Silva Biller, o Biller da Silva, né, neta do seu Afonso, que era dono da carpintaria do perto da rodoviária, né. Ela fez o doutorado dela explorando o jeito dos itanhanduenses pronunciarem a letra R. E aí, ali explorou toda a contribuição indígena para o nosso jeito de falar, para a nossa maneira de colocar seja uma letra R, um jeito de flexionar uma palavra, toda a contribuição indígena, até mesmo na nossa fala cotidiana. Agora, você pensa, né, o nome da cidade, que aliás, há uma tradição que fala que foram os cataguás que deram nome a esse lugar, antes dos brancos chegarem aqui. Ou ainda, você pega toda a contribuição para a culinária, para as práticas cotidianas, toda a contribuição em vários níveis que nós temos aí dos povos indígenas que estiveram nesta região e que é preciso destacar, sim, porque é parte de nós, é parte daquilo que somos, é parte da nossa história. Fica então esta contribuição para vocês.
umas páginas no Facebook para vocês curtirem quem quiser, mas fica a contribuição aqui, né, uma reflexão para a gente pensar a nossa própria história, a nossa história local. Muito obrigado.